E pessoal, na última aula eu tentei mostrar a importância da gente usar tipos abstratos de dados com a finalidade de separar a implementação da estrutura de dados de como ela é usada. Essa importância é tão grande que basicamente os softwares atualmente são todos implementados usando uma estratégia como essa, de separação de implementação e uso. Então, assim, a gente viu, através de um exemplo bem simples, como separar fração, a implementação da fração do seu uso, né? Então, a gente fez isso através do TAD fração, que no C a gente definiu fração no arquivo .h. Então, no arquivo .h, a fração, a gente definiu o tipo opaco, né, a estrutura opaca. Então, a gente fez lá aquele typedef que a gente define só que o struct fração, e a gente define o tipo fração com F maiúsculo. Então, essa estrutura aqui é uma estrutura opaca, eu não sei o que tem lá dentro, e quem vai definir é a implementação da fração, né? E no ponto H a gente definiu a interface, ou seja, funções, assinatura de funções, né? Somente as assinaturas que devem ser implementadas pelas implementações dessa biblioteca. Vimos duas implementações possíveis, né? Que a gente viu. Vamos colocar o fração 1.c, que implementava com uma determinada estratégia, fração 2.c com outra estratégia, e para conseguir implementar o fração.h, a gente usa a diretiva include com aspas duplas fração.h. Isso aqui e aqui também, né? Então, essa implementação aqui, por exemplo, usava estrutura, essa usava vetor, todas as duas implementando a mesma, digamos assim, interface, o mesmo arquivo .h. E a gente viu apenas um cliente, main.c. Esse cliente fazia uso das implementações através do .h. Então, esse cliente também include fração.h. E para utilizar a implementação, esse cliente usava essa interface através da definição de tipos opacos e chamadas às funções. E na hora de fazer, gerar o executável, que é feita a linkagem dos arquivos que vão gerar aquele executável, né? Então, por exemplo, eu mostrei para vocês lá na IDE como que a gente fazia para gerar dois executáveis fazendo. Eu queria mudar de cor aqui. O que eu faço? Vou mudar aqui, mudei. Fazendo a linkagem com diferentes arquivos, né? Primeiro eu linkei o main.o, que é o objeto daquele arquivo, e o fração.o. Então, eu linkei esses dois arquivos e gerei um executável, um exec1, e linkei o main.o com a outra implementação de fração, gerei um executável exec2. Tá? Então, assim, vejam que eu utilizei apenas um cliente aqui, mas eu poderia ter vários clientes também, né? Tem vários clientes utilizando a mesma interface e várias implementações. É uma estrutura aqui que potencialmente tem muitas instâncias, né, de clientes, muitas instâncias de implementação. O importante aqui é separar a implementação do cliente através do TAD, da definição da estrutura de dados no arquivo .h, tá? Para continuar a exemplificar o uso de TADs, eu resolvi implementar um sistema que define um campeonato, por exemplo, um campeonato de futebol, né?
Então, olha só, vamos pensar como é que é esse processo de desenvolvimento do campeonato. Campeonato é um tipo, certo? Eu vou definir um tipo, campeonato. Esse campeonato, na minha visão, tem um nome. E esse campeonato, ele tem uma série de partidas, né? Não sei quantas, mas provavelmente um conjunto de partidas de futebol. Então, eu tenho aqui, olha, várias partidas. Partida 1, P1, P2, PN. São várias partidas de futebol. Uma partida é formada por dois times, né? O time A, que eles estão jogando nessa partida, o time A contra o time B, tá? E aí um time é formado por, vou colocar de uma forma geral aqui, vou colocar jogador, mas vou colocar pessoa. Uma série de pessoas, geralmente, eu não sei, né? 12, 11 jogadores, 12 jogadores mais do banco, enfim, não importa aqui. Eu tenho jogador 1, jogador 2, jogador N. Então, esse é o primeiro passo para eu desenvolver um sistema com essa ideia de separação por bibliotecas. Eu meio que projetar o que eu vou desenhar, o que eu vou implementar. Então, aqui eu penso que eu vou implementar a princípio, vou definir 4 arquivos .h, né? Campeonato.h, que define a especificação dessa interface, partidas.h, time.h, partida, vou colocar um só, e pessoa.h. Então, vou ter a implementação dessas 4 interfaces e, obviamente, definição dessas 4 interfaces e, obviamente, a implementação dessas interfaces. E aí, depois eu penso num cliente, num possível cliente para utilizar esse meu sistema, tá? Que define, que implementa um campeonato. Basicamente, esse é o primeiro passo, né? Pensar nessas relações entre os nossos arquivos. E aí, agora eu preciso decidir por onde eu começo. E se vocês observarem, tem uma certa dependência, né? O campeonato, como ele tem uma série, ele é composto por uma série de partidas, existe uma dependência de campeonato por partida. Partida precisa existir para eu conseguir implementar o campeonato. Time, partida precisa tem uma ligação com o time, né? O time precisa existir para eu conseguir implementar a partida. E a pessoa não tem independência nenhuma. Então, um pensamento meio lógico é começar pela definição da pessoa. Né? Se eu for na minha ideia,